Em outro vídeo eu busquei responder sobre em que medida o abuso emocional se relaciona com transtornos, problemas psicológicos ou em que medida ele é maldade. Hoje eu pretendo falar de um tema parecido, né? Em relação aos transtornos de personalidade. Em que medida nós podemos entender algo como uma babaquice, um comportamento idiota, né? Imaturidade ou qualquer coisa do tipo, ou um transtorno de personalidade, né? Porque muitas vezes uma pessoa não é alguém que poderia ser qualificado como um transtorno de personalidade e mesmo assim age de maneira estúpida num relacionamento ou com seus amigos ou no trabalho, né? Então é bom a gente destacar esses aspectos. Primeira questão, nem tudo que está presente num relacionamento abusivo indica um transtorno de personalidade. Há relacionamentos, por exemplo, que envolvem traição. E nem sempre uma traição é sintoma, e na verdade ela não é sintoma. A mentira em alguma medida é, né? Mas a traição nem sempre é, né? Muitas vezes a traição pode ser sinal de outras coisas, de que o relacionamento já está abalado, que não existe mais desejo no relacionamento, né? Pode ser sinal de que alguém, amigos ou coisa assim, estimulam a traição. Isso é uma coisa importante, sobretudo em certos grupos sociais, em homens, conjuntos, grupinhos de homens, acontece muito de um estimular que o outro traia, né? O homem tem que ser pegador, então tem um elemento de uma cultura machista, e isso não precisa ser identificado como um transtorno de personalidade, isso é um elemento cultural, né? Há famílias que estimulam machismo, ou amigos que estimulam, e que podem levar um homem a trair, por influência social. Significa que ele tem um transtorno de personalidade? Não, significa que ele é uma pessoa influenciável, né? Que não tem capacidade de dizer não para seus amigos, ou para sua família, ou para quem for, né? Da mesma forma, há pessoas que podem ter descontroles emocionais, dificuldades emocionais e que não são necessariamente abusivas, ou mentir e não necessariamente abusivas, não necessariamente transtornadas, né? Então é importante ter essa clareza, porque o transtorno de personalidade, por ser um aspecto da personalidade, tem que envolver uma constância maior, e alguns elementos são culturais, né? Uma pessoa ser um jovem mimado, não criado pelos seus pais para ganhar tudo, receber tudo, não é necessariamente indicativo que seja um jovem narcisista. Ele precisa ter outros elementos característicos do transtorno. Ele pode ser só uma pessoa mimada, ou uma menina que quer tudo do jeito dela e que invalida as pessoas que têm relacionamentos, com os quais tem relacionamentos. Ela pode ser só uma pessoa muito egoísta, que quer tudo do jeito dela. Familiares, a mesma coisa. Muitos pais batem os seus filhos. Significa que esses pais são narcisistas? Não, se não tiverem os outros processos, porque muitos pais foram criados numa cultura, tal como o machismo pode condicionar certos comportamentos de traição, alguns pais podem ter sido criados numa cultura em que eles não sabiam o que era certo ou errado em relação à criação de seus filhos, por não ter conhecimento sobre isso, né? Então eles achavam, porque foram criados assim, que algum nível de agressividade era importante, ou que o castigo ajudava os filhos a se comportarem. Isso pode ser uma crença reproduzida que não tem a ver com outras coisas. Eles podem não ser traumatizados, não serem agressivos de uma maneira geral. Aliás, tem muitos pais que não são violentos nem agressivos e castigam fisicamente seus filhos. Então, tudo isso é importante saber que são comportamentos estúpidos, idiotas, que não deveriam ter sido levados adiante, que é babaquice. Um homem que trai comete um grande erro, uma mulher que trai comete um grande erro, pais que castigam seus filhos estão errados. Um castigo físico é errado. Tudo isso é equivocado, mas isso não é sintoma de um transtorno de personalidade. Isso são atitudes, são erros humanos, né? Nem toda mentira é característica de um transtorno de personalidade, nem toda traição, assim nem como muitas vezes pais podem não ser um pai ou uma mãe narcisista só porque bateu no filho uma vez ou outra. Isso significa que bater é bom? Não. Significa que bater continua sendo condenável e gera em seus filhos
problemas, pode gerar transtornos de personalidade, pode fazer da criança ficar traumatizada, pode fazer, e bem comumente acontece, que essa criança cresça com depressão ou ansiedade ou as duas coisas. É muito comum, tá? Então, só que nada disso é indicativo desses transtornos que têm um grau de severidade muito maior, né? Eu comentei num vídeo anterior, sugiro que vejam, sobre a relação entre abuso emocional e transtornos de personalidade. Existem características comuns, sobretudo a inflexibilidade de certos comportamentos que caracterizam o transtorno de personalidade, a dificuldade, extrema dificuldade para rever comportamentos, mudar atitudes, ter insight, autorreflexão. Tudo isso é difícil para quem pode ser qualificado como possuindo, como sendo caracterizado por um transtorno de personalidade. Então, nem toda babaquice, nem todo comportamento errôneo que causa problemas é um transtorno de personalidade. Por que eu acho importante dizer isso? Porque as pessoas às vezes podem se equivocar, mas, poxa, minha mãe, será que ela era agressiva? Será que ela era borderline? Ela era explosiva? Ou, meu pai era muito autocentrado, egoísta? Será que ele é narcisista? Nem sempre, tá? Autocentramento ou maior propensão à agressividade são características humanas que podem estar presentes em muitas pessoas, tá? Então nem tudo isso não indica o problema, a presença de um transtorno de personalidade. O problema é quando se junta muitas outras características. Existe o manual de transtornos, que é o DSM, ele tem as características mais gerais, mas existem características, e é isso que eu vou dedicar esse vídeo, que não são tão gerais, né, mas que são bastante presentes em transtornos de personalidade e bastante evidentes. Eu vou falar em outros vídeos futuros de maneira mais aprofundada, existem o que na psicanálise se chamava de mecanismos de defesa, e alguns deles são mais presentes em transtornos de personalidade, como, por exemplo, a projeção. Todos nós projetamos em algum nível. O que é a projeção? É quando você se sente mal sobre algo ou encurralado, né? E você atribui o sofrimento ou a algo que você fez ao outro. Por exemplo, você tem uma atitude egoísta, quando a pessoa pergunta a você por que você está sendo egoísta, você diz: eu não sou egoísta é você. Isso é uma projeção, você está projetando algo ruim seu no outro. Em relacionamentos abusivos ou com familiares abusivos, o que ocorre com muita frequência é projeção de agressividade. Por exemplo, um pai é agressivo, e esse pai, ao ser dito por que você é agressivo, questionado na sua agressividade, diz: eu não sou agressivo, eu estou agindo assim porque você me provocou. Isso é uma projeção típica. Quem já passou por relacionamentos abusivos com muita ofensa verbal, né, percebe isso. Uma pessoa está muito agressiva, ao invés de admitir que está agressiva, ela vai dizer que a causa é você, ou que você é agressivo e provocou isso. Por exemplo, isso pode funcionar para agressividade, mas para o egoísmo também, né? Vou dar um exemplo pessoal. Uma vez me relacionei com uma pessoa que vivia tentando impor sobre mim suas vontades, de uma maneira bastante invasiva, reprimindo o fato de eu ter tatuagens, ou dizendo que eu deveria me vestir de outro jeito, né? Ou que não gostava do meu corte de cabelo. Essa pessoa normalmente eu falava: olha, isso são características minhas, você deve respeitar o que são essas minhas características, eu sou assim, né? Então essa pessoa tentava me induzir a deixar de ser assim, falando que não ia apresentar para amigos, para familiares, se eu continuasse assim. Eu não cedi, porque eu achei que esse comportamento era controlador. A pessoa começou então a dizer que eu era inflexível. Só que ao mesmo tempo essa pessoa estava sendo inflexível sobre as minhas características. Ela estava sendo egoísta em certa medida, não aceitando minhas características. Ao observar melhor essa pessoa, vi que em outros comportamentos e com outras pessoas ela tinha um alto nível de egoísmo. Ela queria tudo do jeito dela, não aceitava ouvir não, então tinha um mimo, né? E tudo do jeito dela, sempre do jeito dela, e ao ouvir não ficava bastante descontrolado emocionalmente, isso com outras pessoas.
Daí pude perceber algo. Essa pessoa projetava em mim a sua inflexibilidade, dizendo que eu era inflexível, que não queria fazer algo para ela, quando que todas as vezes que eu pedi algo para ver se eu não estava exagerando, ao dizer que essa pessoa é egoísta, ela era profundamente egoísta e não fazia muita coisa por mim. Então, por exemplo, é uma projeção, projetar no outro a sua característica, né? Relacionamentos abusivos envolvem muita projeção. A pessoa é agressiva e projeta, ela diz coisas absurdas e projeta. Você, por exemplo, ela pode achar que você é uma pessoa desequilibrada, que ela se vê a própria pessoa desequilibrada e pode dizer que você é a pessoa desequilibrada. A própria pessoa que grita com você, lhe trata mal, pode ser uma pessoa que precisa, obviamente, de tratamento psicológico, de ajuda, de apoio imediato. Ela pode dizer, você precisa de um psicólogo porque você é desequilibrado. Tudo isso é a projeção. É atribuir um atributo seu ao outro. Por que eu falo disso? Porque é importantíssimo notar, saber, porque é bastante evidente que pessoas com transtornos de personalidade projetam. Todos nós projetamos, eu já projetei, vocês já projetaram uma vez ou outra na vida. Esse comportamento é comum e ocorre vez ou outra em muitas pessoas, tá? No entanto, pessoas com transtorno de personalidade, sempre que estão emocionalmente abaladas ou com sentimentos desregulados, projetam. Isso é quase uma constante. Foram desafiados, estão nervosos ou estão tristes, projetam. É muito comum. Então estejam atentos a esse aspecto, porque não é só ser uma pessoa egoísta ou autocentrada que caracteriza esses transtornos. Como eu falei em outro vídeo, existe uma série de outros comportamentos. Um transtorno de personalidade tem a ver com inflexibilidade, tem a ver com falta de autorreflexão, com impossibilidade de mudança, né? E com autodescontrole emocional, né? Mas outros processos também podem ajudar a perceber isso. A projeção frequente, sempre que abalado emocionalmente de alguma forma, é uma característica. Outra característica muito comum, muito evidente, é que em momentos de crises, pessoas que sofrem de transtornos de personalidade, elas têm crises paranoicas. É bastante comum, não precisa ser só na transtorno de personalidade paranoide. Narcisistas, borderlines, esquizoides podem ter crises paranoicas. O que caracteriza uma crise paranoica? Muitas vezes, em transtorno de personalidade, há um discurso persecutório. Achar que os outros querem lhe fazer mal, que os outros estão conspirando, que os outros te invejam e querem te prejudicar, né? Isso é bastante comum. Em certo nível, no transtorno de personalidade narcisista, o discurso sobre me invejam é bastante comum, tá? Em outros é menos comum, mas achar, principalmente quando estão, tal como a projeção, que é principalmente evidente quando se está instável emocionalmente, nesse mesmo contexto de instabilidade, pode ocorrer um discurso persecutório. As pessoas querem me afetar, você quer... E paranoico, isso significa que você pode explicar para uma pessoa com essas características, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, o que está acontecendo, o que você está fazendo, ela vai duvidar, porque ela está tendo uma crise paranoica e acreditando que você está mentindo. Então essas pessoas em crise tendem a achar que os outros todos estão contra elas ou estão mentindo contra elas. Então você não vai conseguir convencer essa pessoa de que você está falando a verdade, outras pessoas próximas não vão, elas vão ficar extremamente desconfiadas e vão acreditar durante algum período de tempo, principalmente num período de crise, né? Pode ser uma crise curta, uma crise mais extensa no tempo, que os outros querem lhe prejudicar. E acreditando isso, elas podem agir preventivamente, prejudicando os outros, né? Isso é muito relatado em relacionamentos com narcisistas e borderlines, né? Sobre uma espécie de abuso preventivo, fazer um mal ao outro porque tem uma certeza paranoica, porque está desregulado emocionalmente, de que o outro está tentando lhe prejudicar, ou que o outro tem motivos
que você ainda desconhece, mas que não são motivos positivos, ou que o outro vai lhe fazer mal de alguma forma, né? Que o outro tem intenções que você desconhece, né? Que o outro está te traindo ou te enganando, então isso é bastante comum. Então esse segundo aspecto é bom chamar atenção, porque ele pode ser presente. Um terceiro aspecto, que também pode ser presente, é aquilo que nós chamamos de crises psicóticas. O que é a psicose? A psicose é uma distorção da realidade. O que caracteriza a psicose podem ser delírios, podem ser visões, é quando a pessoa tem uma distorção completa da realidade. Ela pode ouvir coisas ou sentir coisas. A paranoia já é uma forma, quando muito acentuada, de psicose. Você pode ter pensamentos persecutórios que ainda não são psicóticos, mas você pode ter impressões psicóticas a partir de certo nível e interpretar tudo errado. Pessoas que sofrem de transtornos de personalidade podem ter crises psicóticas. É o grau mais raro, mas acontece. Eu costumo dizer que são os 3 P's importantes que não estão necessariamente nos manuais de diagnóstico, mas que são visíveis no comportamento dessas pessoas. A projeção frequente, bastante comum, principalmente quando emocionalmente afetado. Paranoia, quando estão mais afetados emocionalmente, mais instáveis e por um período maior. Então elas podem apresentar uma paranoia curta ou uma paranoia estendida, achando que os outros querem lhe prejudicar, principalmente as pessoas mais próximas. E terceiro, psicose passageira. Né? Se fosse psicose frequente, seriam pacientes psicóticos, mas é uma psicose passageira, um episódio ou outro psicótico. Sendo a psicose uma distorção da percepção de mundo, o que é a psicose em pessoas com transtorno de personalidade? É quando, sobretudo, suas crenças disfuncionais, suas distorções cognitivas são ampliadas. Por exemplo, se um narcisista acredita que as pessoas não gostam dele e que ele é melhor que as pessoas, num surto psicótico ele vai ter total certeza de que ele é melhor e total certeza de que os outros estão querendo lhe fazer mal. Se uma borderline acredita que todos a odeiam, ela vai acreditar que todos a odeiam e querem a prejudicar. O problema uma crise psicótica para alguém com transtorno de personalidade é diferente de uma crise de um esquizofrênico. Elas não vão ver coisas, mas elas vão interpretar absolutamente todas as ações das pessoas próximas de maneira distorcida. E podem reagir de maneira agressiva a isso. A crise psicótica é quase uma certeza. Né? Se você quando está num momento paranoide, em crise, vai ter uma desconfiança que os outros estão querendo lhe fazer mal. Na psicose, digamos que é uma certeza. Naquele momento você está certo. Então, por exemplo, se você encontrou uma pessoa com transtorno de personalidade, encontrou o ex por acaso no lugar, essa pessoa vai dizer que esse ex foi ali para lhe perseguir. Né? E pode ter uma discussão extremamente agressiva, ofendendo com coisas irreais, fazendo acusações totalmente irreais. Digamos que essa psicose, então, é um passo adiante da distorção cognitiva. Distorção cognitiva são distorções sobre o mundo. Por exemplo, um paranoide já vai acreditar que as pessoas estão contra eles. Um surto psicose já vai ter não só uma crença, mas uma certeza. Narcisistas, borderlines e esquizoides vão ter mais certezas, ou seja, a sua distorção da realidade vai permitir que vejam todas as atitudes de outras pessoas de uma maneira distorcida. Isso é bastante amplo, tá? Não é uma atitude ou outra, não é uma distorção cognitiva. Uma distorção cognitiva eu desconfio, ainda está no nível de desconfiança. Você, por exemplo, no caso de narcisistas, você ainda vai desconfiar, né, de que o outro tem ciúme de você, que o outro quer prejudicar, quer você por baixo. Então você vai fazer coisas para ficar por cima. Isso é uma distorção cognitiva. No surto psicótico você não tem distorção, você tem certeza. Você vai interpretar atitudes inocentes, como passar pela pessoa na rua como essa pessoa fez algo contra mim. A pessoa pode fazer uma coisa muito simples, né, e você vai interpretar como algo feito contra você.
E uma pessoa, então, com transtorno de personalidade pode reagir agressivamente. Então, eu fiz esse vídeo mais para tentar esclarecer algumas questões, porque nem tudo é transtorno de personalidade. Trair, ou alguns atos de violência, né? Uma pessoa que briga na rua, não significa que tem transtorno de personalidade, significa que tem controle de impulso e falta de controle, né? De impulso e de controle de agressividade. Não precisa ser uma pessoa com transtorno de personalidade ou um patrão muito rigoroso. Não significa que tem um transtorno de personalidade, mas que ele é muito rígido. Inflexibilidade é um dos aspectos. Falta de reflexão, falta de autoconhecimento, falta de capacidade de mudar suas condutas é outro. São outros importantíssimos. Mas aqui eu busquei relatar outros 3 aspectos. A projeção, como um processo de mecanismo de defesa que atribuiu outro características suas, e fazer isso com bastante frequência, principalmente em discussões, em desentendimentos. A paranoia, que nos momentos de mais desregulação emocional tende a aparecer e tende a ser muito intensa em pessoas com transtornos de personalidade. E por último, a psicose, que é uma ampliação de suas distorções cognitivas num nível limite, num nível já irreal, onde tudo que for percebido no ambiente vai ser percebido de maneira distorcida. Então esses 3 aspectos são fundamentais para distinguir o que é uma babaquice, um comportamento idiota, um mero comportamento problemático, do que é um comportamento transtornado.